tem uma diferença fundamental quando joga o André Ramalho e quando não joga o André Ramalho. A tendência é não jogar o André Ramalho hoje. Então, o time atacando, deve atacar um pouco mais para jogar em Itaquera, ele passa a ter um 3-4-3 com três zagueiros mesmo, Kaká, Félix Torres e Gustavo Henrique. Estou falando pela prévia. Claro que o Ramon Dias pode mexer nesse time na hora H, mas pela prévia são 7 jogadores repetidos em relação ao Maracanã na semana passada. O Souza, Kaká, Félix Torres, Rian, Charles, Garro e Pedro Raul, teoricamente. Sem Thales Magno, se o Thales Magno não conseguir jogar, você perde a profundidade do lado do campo, porque o Thales Magno abre o jogo, começou pelo lado esquerdo com o Fluminense, depois ele vem para o lado direito, e dos dois jeitos ele aprofunda muito o jogo, ou oferecendo o corredor para o Fagner jogar, ou ele próprio caindo para o lado do campo, pela direita ou pela esquerda, principalmente pelo lado esquerdo, que ele gosta mais. Fato é que, com o André Ramalho, num jogo como o de hoje, o André Ramalho sai da função de líbero e vira volante. Muda o sistema na hora, só dando um passo. Não é o que deve acontecer hoje, porque o André Ramalho não começa jogando. Seria bom se o André Ramalho pudesse jogar, porque você joga defendendo do Bragantino com 3 zagueiros e atacando com 2 zagueiros só. O Bragantino tem só um atacante enfiado. Então não precisa de 3 zagueiros para fazer a marcação quando o time sai para jogar. Melhor seria ter o André Ramalho. Mas o André Ramalho não tem condição física para isso. Aí vai ter que jogar com os 3 zagueiros ou abrir mão de um segundo. Só que o Ranieri também está machucado, que é outro jogador que poderia fazer uma função parecida. Esse é um problema do Corinthians para poder atacar o Bragantino. Mesmo assim, a tendência, jogando em casa, mesmo ainda com vantagem do empate, a tendência é o Corinthians atacar com 3 zagueiros e liberando os 2 alas. Boa, PVC, muito obrigada. O Ian Noah diz aqui que você passou acrílico na prancheta, agora é uma prancheta sintética. Muito bom. É a luz. É a luz. Hernan, vamos falar um pouco do São Paulo? De Vamos. Mário Rui, que está se aproximando de um acerto, e enfim, teremos um outro lateral esquerdo no São Paulo? O São Paulo está trabalhando forte e a tendência é que o Mário Rui vista a camisa do São Paulo, seja jogador do São Paulo. Não conseguiram hoje de manhã ainda me cravar que já está fechado ou que já está aquele famoso só falta assinar, mas é um jogador que o São Paulo mantém ótimas conversas. O que está faltando ali, o que está pegando nesse momento? É a questão do Mário Rui sair do Napoli livre, né? E aí o São Paulo faria um contrato com um jogador livre no mercado para assinar um contrato de 2 temporadas, pelo menos é isso que vem negociando. É um jogador que tem muita experiência, é um jogador de 33 anos, e eu ouvi algo muito interessante nos bastidores do São Paulo, que é uma contratação à la Rafinha. É um jogador que chega para ter esse espírito vencedor e essa coisa da liderança, como o Rafinha deu quando chegou ao São Paulo. Mas o Rafinha é brasileiro, conhece São Paulo, tem raiz, era torcedor de quando era moleque. Agora está vindo um português, um jogador que não conhece futebol brasileiro. Mas o São Paulo, dentro daquela análise do desempenho do jogador, a análise também da personalidade do atleta, mapeou-se então que o Mário Rui é um jogador que tem o perfil de elenco hoje que o São Paulo tem, que é aquela coisa, não é um jogador que se entrega numa derrota, tá tudo certo numa derrota e vamos para o jogo seguinte. É um jogador que tem, como se fala, por exemplo, ou como o Zubeldia deve falar, hierarquia, que é um jogador que tem essa personalidade forte, é um jogador que tem essa liderança dentro do grupo, exerce essa liderança e é um jogador que tem uma experiência. Então você tem um jogador que tem essa experiência de jogar na Europa, tem essa cultura diferente, esse olhar diferente, chega aqui com todos esses requisitos, então o São Paulo entendeu que era uma ótima oportunidade de chegar nele e as conversas estão acontecendo. Meu feeling, meu palpite, acho que essa negociação sai até sexta-feira. PVC, qual nota para essa contratação? Eu acho 6, pela idade
e porque ele não está nesse momento jogando. Mas é um jogador que tem. Eu não gosto dessa palavra hierarquia da maneira que a gente está usando, Hernando, mas não quer dizer, não estou certo nisso ou errado. É que os argentinos usam a palavra hierarquia, que eu acho que, para nós, o sinônimo seria protagonismo. É um jogador de. Eles chamam jogador de hierarquia. Hierarquia no português nosso de cada dia é você respeitar um limite, né, de chefia, de escada. Eu entendo como protagonismo. E eu acho que ele pode ser esse protagonista pela idade. Ele tem o espírito vencedor. Ele foi campeão pelo Napoli. Ele jogou Liga das Nações. Jogou Copa do Mundo por Portugal. Não entrou em campo, mas ele estava no grupo de Portugal na Copa do Mundo de 2018. Então eu acho que ele tem muita coisa. Só que ele tem 33 anos. É importante trazer agora se o valor pago de salário, o valor mensal desembolsado é menor do que qualquer outro. O São Paulo não entende que o Patrick seja um reserva. O Patrick se machucou, quebrou a clavícula, mas independentemente disso, o São Paulo não estava enxergando o Patrick, jogador campeão mundial sub-17, como um jogador faminto para se desenvolver profundamente no futebol. Então precisa de lateral esquerdo. Eu não sei se ele vai ser o titular do ano que vem, o Mário Rui. Outra coisa que se diz também é que negociar com o Napoli ou com napolitanos é sempre muito difícil, que é o que ainda dificulta o negócio daqui até o final da semana. Mas eu senti, como o Hernan, os dirigentes do São Paulo mais otimistas em relação a sacramentar o negócio do que estavam na semana passada. A gente discutiu no intervalo, nos bastidores, né, a história do Juan Fran. Eu acho parecido com o Juan Fran. Você tem uma expectativa muito grande, mas ele tem uma idade, uma adaptação que podem atravancar um pouco o desenvolvimento dele aqui. A ver. Agora, precisa contratar um lateral. Então é ele. É. Não, e só um detalhe, só um detalhe dessa questão da hierarquia. Eu ouço desde criança essa palavra, que é usada mais nos países portenhos do que propriamente no Chile, ou na Bolívia, ou na Colômbia, por exemplo. Hierarquia, né, que é diferente do hierarquia na grafia, né, com J. E ela tem essa questão do protagonismo, mas ela tem também aquela coisa do cara que bate a mão na mesa e fala assim, agora é comigo. Que é Liderança. diferente do protagonista. É a liderança, é o cara que chega e fala assim, eu resolvo. E aí, quando eu ouço assim, é muito do Rafinha, o Rafinha foi o cara que chegou e falou assim, ó, bateu a mão na mesa e falou assim, agora é comigo, deixa que eu resolvo. Então é mais ou menos Essa isso. conversa, essa conversa, na verdade, quando a gente está falando de hierarquia, a gente está discutindo menos futebol e mais língua portuguesa. O professor Pasquale tem uma definição. O professor Pasquale tem uma definição que eu adoro. Ele fala sobre quando a gente usa uma palavra estrangeira e adapta e usa no vocabulário brasileiro. Quando você tem uma palavra que não significa, que não tem um sinônimo no Brasil. Por exemplo, dumping. O que é dumping? Fazer um cartel para que os preços de uma determinada mercadoria não tem uma palavra. Aí você usa dumping. Aí você vai no mercado publicitário, o publicitário fala: o meu target é não sei o quê. Mas target é alvo. Por que você vai falar target? Você tem alvo. Então, é uma discussão mais de língua portuguesa. Eu acho que a hierarquia que os argentinos dizem, no Brasil, ou é liderança ou é protagonismo. A gente tem palavras que representam isso aqui sem precisar trazer essa palavra, entendeu? Até porque hierarquia, no nosso idioma, no nosso dia a dia, ele tem um sentido diferente de liderança. Né? É outra coisa. Muito bom. O Robson Santos diz aqui, hierarquia está acima, posição de comando. E o Orlando Orsini falou que é difícil mesmo negociar com o Napoli. Ele falou que a máfia que manda lá, mas aí eu não posso falar isso, que depois vem atrás da gente, tá louco, né? Socorro. Só por isso você devia deixar o like aí, que a gente tá arriscando nossa pele aqui por você. Agora, Hernan, notícia muito ruim para o São Paulo, Ferreirinha machucado, e até 2 meses, né, fora. Já passo com uma pergunta polêmica. Você acha que o São Paulo arriscou demais em escalá-lo para o Choque Rei?
considerando a partida decisiva da Libertadores? Acho que não, porque o Ferreirinha jogou meio tempo lá no jogo contra o Nacional em Montevidéu e ele jogou, não teve uma atuação brilhante, né? Ele estava muito marcado. Então, jogou meio tempo, poderia jogar no Allianz Parque tranquilamente. Estava bem fisicamente, estava vindo uma fase muito boa de confiança. E aí, lamentavelmente, acabou que se lesionou. Foi uma lesão ali que acontece, né? Até fui buscar o porquê dessa lesão, foi o movimento, o que que foi, aquela coisa do gramado. Lesões acontecem, né? Pelo menos a pessoa com quem eu conversei não quis colocar, foi por esse motivo, foi por aquele motivo. Foi um azar ali do Ferreirinha. E ele pode até chegar a 3 meses, porque me falaram que foi de 8 a 12 semanas o tempo de recuperação. Médicos sempre colocam um tempo mínimo e um tempo máximo, né? Então o mínimo é 8 e o máximo pode ser até 12. Então vamos colocar ali, talvez fique um pouquinho mais de 2 meses. Mas é uma baixa interessante assim, para o São Paulo pensar que vai ter uma recuperação, uma baixa importante, não interessante, mas uma baixa importante. E aí eu perguntei, será que o São Paulo vai ter que ir ao mercado para repor? E aí me falaram que não. Não é bem por aí, que o São Paulo tem, se trouxer, por exemplo, Mário Rui, o Wellington pode jogar numa segunda linha, aí o PVC pode falar melhor. E aí tem a entrada do William Gomes, que é um jogador que vai renovar, o São Paulo deve renovar o contrato dele, ou anunciar a renovação de contrato. É um jogador que atua por ali e pode ter mais oportunidades, mas não que o São Paulo vá ao mercado, aquela coisa. Até tomei uma cornetada ontem. Falei, pô, vocês também, hein? Pode machucar um jogador que já tem que repor. O jogador não é mercadoria. Enfim, tomei uma bronquinha no telefone ontem, mas tinha que fazer a pergunta, né? E é isso, assim, o Wellington na segunda linha, o William Gomes, enfim, outros jogadores que podem atuar por ali. Eu acho que contra o Nacional, ele vai meter o Wellington Rato na direita e jogar o Lucas para a esquerda. Que foi o que ele Pode fez ser. na alteração do Ferreirinha lá em Montevidéu. Porque aí o Lucas vem mais perto com o meio, o Wellington faz da largura pelo lado esquerdo e o Wellington Rato tem dado bem, cara. A bola que ele meteu para o Patrick no domingo foi brincadeira. E ele está pedindo um pouco de passagem. Não é a mesma coisa. O Ferreirinha dá mais profundidade do que o Rato. O Ferreirinha é mais agudo, é mais ofensivo do que o Rato. Não tem um jogador exatamente com a característica do Ferreirinha. Talvez o Eric, mas o Eric está machucado também. Então, até o Eric voltar, tem uma dificuldade. Você não tem. Os dois velocistas são o Eric e o Ferreirinha. Né? A gente falou com o Belmonte aqui semana passada e ele falou justamente dessa diferença do elenco deste ano em relação ao do ano passado. Que neste ano o técnico tem jogadores de velocidade pelos lados. Tem Eric e Ferreirinha. Neste momento, os dois estão machucados.